Meus amados irmãos, já é motivo de alegria poder estar com vocês aqui na abertura de mais uma devocional dominical. Vamos dar início à nossa devocional hoje com uma leitura no livro de Hebreus, capítulo 12, a partir do verso 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da carreira que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. O autor da carta aos Hebreus faz uma metáfora muito interessante com a corrida. Toda corrida ela é dotada de desafio e de regras. Porém, não é questionando as regras que nós chegamos até o final dela. E também não é ficando impressionado com o tamanho do desafio. Nós só podemos completar uma corrida correndo. E é esse apelo que o autor da carta aos Hebreus faz. Devemos nos concentrar na nossa corrida. E o nosso objetivo é chegar e prestar atenção somente em Cristo, o autor, ou seja, o início e o consumador, o fim da nossa fé. Crendo nisso, nós devemos seguir a nossa caminhada cristã, que é cheia de regras e é cheia de desafios, mas tendo Cristo como principal objetivo. Louvemos a Deus nesse momento e que nós possamos ter um domingo abençoado em nome de Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada
nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, de Jesus, de Jesus. Boa noite, amados irmãos, amadas irmãs, querida Igreja do Senhor. Queremos trazer-lhes a palavra de Deus esta noite, a partir do que encontramos em Hebreus, capítulo 12, versículos 12 e 13. Vamos meditar um pouquinho nesta palavra. As Escrituras Sagradas nos dizem, versículo 12: portanto, levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que é manco não se desvie inteiramente, antes seja curado. A palavra do Senhor em Hebreus 12, versículos 12 e 13. Levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, e façam veredas direitas para os vossos pés, para que aquele que é manco ou aleijado, ele não se desvie totalmente, e também ele tem a condição de ser curado. É o que diz a palavra do Senhor. Quando eu olhei para esse texto e eu pensei nesse título, Acertando o Caminho, eu pensei em duas vertentes, em duas situações. Para mim, acertar o caminho é a condição de achá-lo, acertar mesmo. Olha, eu acertei com o caminho, eu encontrei o caminho. Tá? Essa é a ideia, a primeira vertente do título, Acertando com esse Caminho. E pensei também no segundo sentido, que seria o de acertar, o de consertar algo, de endireitar, ou de ir se adequando. Vamos aqui nos acertando aqui, vamos aqui nos corrigindo. Então essas duas vertentes que nós vamos trabalhar a partir desse texto, dessa caminhada do cristão e também do ser humano. Em Provérbios 14, versículo 12, que fala de um caminho que parece ser bom, mas que ao fim esse caminho é um caminho ruim. Por quê? Porque se torna um caminho de morte, né? É um caminho de morte. Interessante. Eu creio que nenhum de nós quer acertar com esse caminho, né? Nem quer se acertar com ele, porque na verdade é um caminho de morte. Provérbios 14, 12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Tá? Então a Bíblia ela fala, há vários autores bíblicos que, inspirados pelo nosso Espírito Santo, o Espírito Santo do Senhor, nosso Senhor, né, aquele que habita em nós, ele fala desses caminhos. Né? Então, Provérbios é um desses textos. Caminhos que parecem ser direito, mas no fim se tornam caminhos de morte. No início ele parece ser bom. Olha, esse caminho aqui traz alegria, esse caminho é legal. Mas no fim encontramos a morte. Né? E eu creio que não é isso que a Bíblia quer para cada um de nós. E eu creio que não é isso que nós desejamos também para nós. Nem para mim, nem para você. Então há caminhos que ao homem parece ser direito, mas no fim são caminhos de morte. Precisamos sair desse caminho, fugir desse caminho. Aí a gente poderia dizer, não, vamos errar esse caminho, né? Não vamos acertar com esse caminho jamais. Agora, a palavra diz lá em Salmos 104, versículo 5,
Interessante. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, ou para os meus caminhos. Mais uma vez falando de caminho e falando de lâmpada, de luz, que é o que clareia, é o que nos permite ver, é o que nos permite tomar decisões, porque nós estamos vendo o que está à frente. Então a palavra de Deus, ela é de fato a proposta dele para iluminar os nossos caminhos, para nortear, para nos direcionar. É a palavra do Senhor, tá? Então, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. É a palavra. E é interessante que esta palavra, se a gente vai agora dar um salto lá de Salmos e vai até o Evangelho de João, logo no capítulo 1 de João, diz que no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João 1, né? No Evangelho. Olha só, essa palavra que ilumina os nossos caminhos, que abre condições para a gente andar bem nele, diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Verbo aqui é palavra, né? Verbo é palavra. A palavra de Deus era desde o princípio, estava com Deus. Por essa palavra o mundo foi criado. Interessante, né? Quem é essa palavra? É Jesus. O evangelista João está dizendo que essa palavra que estava lá no princípio com Deus, ele é Jesus, ele é a palavra de Deus, é o Logos de Deus, né? No grego. Essa palavra é Jesus. Então Jesus é luz para nós. Ele nos ilumina, ele nos dá a condição de percebermos a direção que estamos andando, ele nos dá a condição de acertarmos com o caminho e nos acertarmos nesse caminho. Jesus é a palavra de Deus. E ele próprio, avançando um pouquinho no Evangelho de João, no versículo 6 do capítulo 14, o Senhor Jesus afirma que ele é o quê? Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. O Senhor, então, ele mesmo diz dele, ele é o caminho. E aí você já percebe que na primeira vertente do nosso título, a partir lá de Hebreus, que nós devemos acertar o caminho, então nós devemos acertar-nos com Jesus. Devemos encontrá-lo, sabe? Você deve encontrar-se com Jesus, eu devo encontrar-me com Jesus. Aqueles que não fizeram isso ainda, precisamos acertar esse caminho, queridos. Sem Jesus, o que é que nós somos? Criaturas de Deus condenadas ao inferno. Com Jesus nós nos tornamos filhos de Deus agora, com o milagre, com o presente da vida eterna. Então precisamos acertar com esse caminho que é Jesus Cristo. Ele é o caminho. E aí eu pergunto, você já está nesse caminho? Em qual caminho você está? Porque Jesus disse que em João 10,10 ele diz: eu vim para que tenham vida. Então se nós estamos em Jesus, se qualquer ser humano está em Jesus, já encontrou-se com Jesus, esse caminho é de vida. Então é diferente do caminho que está lá escrito em Provérbios 14,12. O fim dele não vai ser de morte, porque o fim do caminho de quem está em Cristo é vida e vida eterna. Em qual caminho você está? Né? Em qual caminho você está? Está em Cristo? Pois ele veio nos dar uma vida abundante. Este caminho, conforme o próprio Cristo, ele é estreito. Já ouviu? Jesus Cristo falou: há o caminho largo e há o caminho estreito. Mas esse caminho que conduz à vida, esse caminho que é a própria vida, ele é estreito. Tá? Isso para nos informar que é um caminho que nós passamos por ele com certas dificuldades, não é tão fácil, não é tão simples, mas é necessário e é possível por causa de Jesus. Então, com dificuldade nós andamos esse caminho, dificuldade para dizer não ao pecado, dificuldade para ser aceito pelas pessoas que nos corrigem, que nos julgam, que às vezes nos isolam, mas devemos aceitar essas dificuldades e glorificar a Jesus. Esse caminho precisa de atenção,
Ele próprio diz: vigiai e orai, porque não sabeis em que hora há de vir o Filho do Homem. Então isso é atenção, estarmos vigilantes. E ao mesmo tempo que estamos vigilantes, porque se estamos vigilantes, começamos a perceber o perigo. E se estamos em perigo, o que nós fazemos? Nós oramos, nós clamamos ao Senhor, que promete que está conosco, que vai ouvir a nossa oração. Se nós nos arrependermos, se nós nos humilharmos, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele vem, Ele sara a nossa vida. Então, precisamos de fato ter atenção nesse caminho que leva, que conduz à vida eterna. Precisamos ter zelo. O povo de Deus é um povo zeloso, um povo de boas obras. Irmão, irmã, nós não podemos relaxar nesse quesito de serviço e servir ao Senhor com qualidade, entregar realmente a nossa vida, né? Aquela ideia lá do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, né? Consagrar, entregar a nossa vida como nossos corpos, né? Um sacrifício agradável, perfeito, para que a gente possa então experimentar qual é a boa e agradável vontade de Deus, a perfeita vontade de Deus na nossa vida. Então precisamos sim ser zelosos, tá? Esse é o caminho estreito, é o caminho que está nos propondo o Senhor Jesus, que é o próprio caminho. E Ele passou por ele, né? Ele passou e Ele venceu esse caminho. Então nós também venceremos. Glória a Deus por isso. Nós também venceremos. Ao contrário do caminho estreito, há o caminho largo. Muitos andam por ele, é fácil, tem alegrias efêmeras, prazeres passageiros que precisam ser repetidos a cada dia. Mas no fim Jesus diz que é um caminho que conduz à perdição. Em qual caminho você está? O caminho estreito, que é difícil, que temos que prestar contas, mas que ao fim dele é a vida eterna em Cristo Jesus? Ou você está no caminho largo, que você só faz o que você quer, que ninguém tem nada a ver com sua vida, que você vive pelo prazer irresponsável, né? Mas que no final conduz à perdição. Qual caminho você está? Qual caminho você quer? Acerte com o caminho. Acerte-se nesse caminho. Agora, a segunda vertente que eu falei do acertando o caminho, de acordo com Hebreus, é exatamente essa condição da gente se endireitar ou sermos endireitados, né? Quem está nesse caminho, de fato, é comparado a um atleta, tá? E aí a gente volta para o escrito de Hebreus, tá? Ele no versículo 12, ele está falando de levantar as mãos cansadas e firmar os joelhos vacilantes. É a história aí para quem já está no caminho, o caminho estreito. O caminho estreito às vezes nos faz realmente cansar as mãos, os braços, faz às vezes os nossos joelhos tremerem, né? Virem as dificuldades. São características para quem já está nesse caminho, já está realmente vivenciando esse caminho que é seguir a Jesus, é uma caminhada cristã. Mas o escritor aos Hebreus, ele propõe na verdade uma corrida. Se a gente der uma olhada para o que está escrito antes, no texto remoto, aí, no contexto remoto anterior desses versículos, ele vai começar no capítulo 12 dizendo: portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande número de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então o escritor sagrado está nos propondo nesse capítulo uma carreira. É a visão de um atleta que está correndo, deu-se a largada, ele começou e o objetivo é a vida eterna. Essa vida eterna que ele disse que nós devemos olhar firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, a vida eterna. E quando a gente olha um pouquinho antes do capítulo 12, o escritor aos Hebreus está falando das testemunhas que creram em Jesus, que também, quando viveram na sua época, na sua geração, eles também trilharam por esse caminho. Você vai encontrar no capítulo 11 de Hebreus, falando de profetas, falando de Moisés, falando dos grandes heróis da Bíblia, homens e mulheres que trilharam essa caminhada, que acertaram o caminho e se acertaram nesse caminho e realmente não abandonaram, não desistiram, não encontraram a morte. Pelo contrário, encontraram a vida e a vida eterna em Jesus. Então ele faz com que eu e você
com que todos aqueles que estão trilhando esse caminho agora, que estão correndo essa caminhada, essa corrida cristã, possamos olhar para trás e com alegria perceber que se nós hoje enfrentamos dificuldades, outros antes de nós já também as enfrentaram e as venceram. Por isso nós não podemos desanimar. Meu irmão, minha irmã, não desanimemos. Permanecemos firmes no Senhor, pois nós conhecemos aquele que é fiel, aquele que prometeu, é o Senhor Jesus, Ele vai cumprir a sua palavra. Então é necessário que a gente se acerte. Nós já acertamos com o caminho já, então agora precisamos acertar-nos dentro dele. Acertando a vida, ajeitando as coisas, deixando o pecado que estão de perto nos rodeia, né? Que estão todo embaraço, pensando no versículo no capítulo 12. Percebe então, queridos? Nessa corrida, nós seremos testados ou tentados, teremos nossa força, nossa abnegação, nossa resistência, né, colocada à prova. Seremos resilientes ou não? Precisamos ficar firmes. Tá? Então o autor de Hebreus está nos dizendo que nós não podemos parar. Precisamos ir tirando os embaraços que estão tentando nos impedir. Precisamos lembrar daqueles que já passaram por dificuldades parecidas ou piores, né, ou menores, não importa. Mas nesse caminho eles não desistiram. Então nós não podemos desistir. Nós temos que ir nos corrigindo, sendo também corrigidos pela palavra e olhando sempre para o Senhor. Volto-me ao versículo 2 do capítulo 2 que diz que Ele é o autor e Ele é o consumador da nossa fé. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É assim que eu e você, crentes, cristãos, servos e servas do Senhor Jesus, devemos andar olhando para Jesus, perceber o testemunho de entrega dele, o seu testemunho de sofrimento, de abnegação, de resiliência, de fé. Ele não desistiu. Ele precisou levantar as mãos cansadas, ele firmou os joelhos trêmulos e ele não desistiu. Então essa caminhada está nos propondo. É interessante que na comparação para os atletas, principalmente os de corrida, eu que sou um grande atleta de corrida, já consegui correr 1 quilômetro em quase 2 horas, né? Então, não, brincando. Mas assim, é interessante que a alguns quilômetros de corrida, o atleta ele tem uma performance que os braços, as mãos dele precisam acompanhar num ritmo, as passadas, né, dos pés, e aqueles braços eles não podem ficar para baixo ou para cima, porque isso vai desequilibrar. Então a ideia que o autor está dizendo que deve levantar as mãos cansadas, que chega um momento da corrida que o atleta ele está cansado e a tendência dele é relaxar, ele quer relaxar, e aí ele vai flexionar esses músculos e vai baixar a guarda, ali ele vai perder o equilíbrio, né? Os seus joelhos começam a doer com os impactos e a tendência é você pensar num descanso, sentar-se, fazer um relaxamento muscular, não é? Mas o texto está dizendo não, levante as mãos e firmem os joelhos vacilantes e façam veredas direitas para os vossos pés. Porque se o atleta começar a relaxar e a pisar e não seguir um passo certo, né, um pé após o outro, pisando firme, olhando onde ele está pisando, ele pode tropeçar e ele pode jogar fora todo o que ele já conquistou na sua carreira. Ele vai ter que recomeçar, ele tem que levantar. Quantos de nós, irmãos, nessa corrida cristã, nós já tivemos que recomeçar? Mas glória a Deus que nos permite o recomeço. Que a Bíblia diz que nós não devemos pecar, mas se nós pecarmos, nós temos um advogado, é Jesus Cristo. O apóstolo João, escrevendo na sua primeira carta, ele diz que ele é fiel e justo, né, para nos perdoar e nos purificar dos nossos pecados. Mas nós não devemos nos confiar nisso e ficar pecando, né, irresponsavelmente, porque o crente, aquele que está em Cristo, aquele que já está nesse caminho, ele não vive mais na prática do pecado. Que agora ele pratica as boas obras que estão em Cristo Jesus, de acordo com Efésios 2, versículo 10. Então, queridos, nós estamos nessa corrida, eu e você, muitas vezes nós vamos cansar, nossos braços vão doer, nós vamos querer relaxar, nossos joelhos vão tremer, mas não. Levante as mãos, fique firme,
Fortaleça-se no Senhor, faça veredas direitas para os vossos pés, né? Aí entra o que? A disciplina. Se a gente perceber ainda no capítulo 12, porque eu não posso falar para vocês apenas o versículo 12 e 13 sem ver o que está antes, queridos. O que o escritor está falando? Ele está falando de disciplina. Ele está dizendo que, por exemplo, no versículo 7, é para a disciplina que suportais a correção. Deus vos trata como a filhos, pois que filho há a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Se nós estamos no caminho que é o Senhor Jesus Cristo, nós já somos filhos. E se nós não temos a disciplina dele, se ele não nos disciplina, então nós não somos filhos. Nós somos bastardos, nós continuamos ainda realmente contaminados pelo pecado e condenados à maldição eterna. Então, não somos filhos. Então, a disciplina do Senhor vai nos corrigir. É preciso que eu tenha disciplina para manter a minha postura e é preciso que eu seja disciplinado pela palavra de Deus para que essa palavra vá corroborando com a minha prática e o Espírito de Deus testifica com o meu Espírito de que eu sou filho de Deus. Essa é a disciplina do Senhor. Então você não fica por aí fazendo besteira como se, não, eu já sou livre. Não, nós somos livres em Cristo. Tá? Ele é o nosso libertador. Então, Ele é o nosso limiar, é Jesus, o Senhor. Nós estamos nele, Ele é o caminho que nós estamos trilhando agora. Então, precisamos ter disciplina. Assim como o atleta precisa dizer, não, ainda faltam tantos quilômetros, eu preciso ter disciplina para chegar até o fim. Pisar certo, respirar certo, segurar a mão, o braço em uma posição certa para que ele mantenha a sua performance. O cristão que está aqui sendo comparado a essa carreira, ele precisa ter a disciplina do Senhor na sua vida. A disciplina do Senhor nos revela a vontade dele pela sua palavra, né? Essa disciplina mostra que nós temos um Deus que nos ama, um Deus que está nessa carreira conosco, um Deus que disse, olha, eu já passei por essas etapas aí, você realmente em mim, você é mais do que um vencedor. Então, querido, vá se acertando, né? Vá construindo um rastro direito. O versículo diz no versículo 3, né? E fazer veredas direitas. Quando você olha para trás, o rastro que você está deixando como cristão, meu irmão e minha irmã, é um rastro direito ou está cheio de coisas escondidas? Está cheio de lixo por debaixo do tapete, ninguém pode descobrir. Não, queridos, nós somos agora luz. Nós somos sal da terra e luz. Esse sal não pode perder o sabor e essa luz não pode deixar de brilhar. Precisamos deixar rastros corretos para que aqueles que vêm atrás, e aí a preocupação com o próximo, né? Aqueles que estão aleijados nessa vida, aqueles que estão manquejando por causa de situações, de destruições, de sonhos, de práticas que desagradam a Deus, pecados que estão tentando matá-los, né? Destruindo famílias, pessoas. Eles precisam olhar para esse rastro, eles precisam ver esse rastro, pois eles estão perdidos no caminho. E às vezes eles passam pelo caminho, eles se encontram com Jesus, mas eles não percebem o Jesus. Por quê? Porque eles não percebem rastros direitos daqueles que estão trilhando, queridos. Então vamos nós sermos testemunhos, vamos fazer veredas retas e vamos nos alegrar, porque nós estamos no caminho, nós já achamos o caminho. Né? Esse caminho, essa palavra do Senhor que nos disciplina, quando nós nos encontramos com ela, ela nos dá vida, ela nos apoia. E aí eu quero pensar, por exemplo, nesses ensinamentos, porque tem pessoa que diz, não, eu faço por obrigação, porque a palavra de Deus é um peso. Não, a palavra do Senhor ela é bênção, nós devemos nos alegrar quando somos disciplinados por ela. O salmista no Salmo 19, ele disse que essa palavra ela é perfeita. Ele diz que essa palavra, né, a lei do Senhor é perfeita, os seus preceitos são retos e esses preceitos nos alegram. O servo do Senhor, a serva do Senhor se alegra em obedecer esses preceitos. Esses mandamentos, eles são mais desejáveis do que o ouro, mais doces que o mel. Diz o salmista no Salmo 19, queridos, olha só a alegria de quem já encontrou o caminho, a alegria de quem está sendo disciplinado pela palavra. Né? Então, essa palavra, se nós a obedecermos, se nós formos disciplinados por ela, ela vai nos corrigir, ela vai corrigir os nossos passos, nós vamos pisar direito
nós vamos pisar com retidão e nós vamos deixar um rastro para que aqueles que porventura estejam sendo aleijados, estejam mancos, não estejam pisando direito, eles possam ser corrigidos, né? Permite que eles sejam corrigidos, que eles sejam curados, tá? Então, pensemos nisso, irmãos e irmãs. Nós estamos sendo, de fato, corrigidos e nos corrigindo nesse caminho. Pense nisso, senão nós não temos, de fato, nenhum relacionamento com Jesus. Lembra da conversa dele com Pedro, quando Jesus tentou lavar os pés? E Pedro disse, não, Senhor, não lava os meus pés, porque o Senhor é quem eu devia estar lavando os pés do Senhor. E Pedro disse, se eu não lavar os teus pés, eu não tenho nada contigo, tu não tem nada comigo. Ali também já era uma disciplina, já era um ensinamento. Pedro, quando percebeu isso, ele disse, Senhor, ora, me lava logo por completo, Senhor. Né? Então, deixe-se ser lavado pelo Senhor, ser purificado pelo Senhor, deixe-se corrigido na sua vida pelo Senhor, nosso Deus. Nós que já temos Jesus, nós já fomos sarados, já fomos curados desse pecado. Ele já nos libertou, já nos santificou. Mas tem muitas pessoas que precisam ver Deus como Ele de fato é em Jesus. Como Ele permite agora, né? Porque um dia só nós veremos isso na eternidade. Mas ver de fato como Ele é hoje, através de Jesus Cristo. E isso pode acontecer se nós estivermos deixando para trás as nossas mazelas, pisando direito, fortalecidos como igreja do Senhor, como exército do Senhor, sabe? Então, meu desejo é que você, meu querido, já esteja no caminho e que esteja se acertando nesse caminho. A minha oração é que você possa acertar a sua vida com Jesus, se você não acertou ainda. Você possa encontrar-se com Jesus, ter um encontro restaurador, onde você sinta o seu pecado, arrependa-se dele e perceba e passe a descobrir o amor de Jesus, que salva, que cura, que liberta, que endireita as pessoas. Esse Jesus que conduz a uma vida de comunhão com Deus. Esse Jesus que restaura o nosso relacionamento com Deus e também o nosso relacionamento com o nosso próximo. Esse Jesus que coloca o perdão no nosso coração, a misericórdia, e nós começamos a perdoar as pessoas, a amar as pessoas, a entender as pessoas e ir nos acertando nesse caminho. Então esse é o meu desejo, que eu e você, que a gente possa ir se endireitando a cada passo que nós dermos nessa corrida que nos conduz à vida eterna, que nos leva às mansões celestiais que Cristo preparou para cada um de nós. Quando Ele vier, Ele vai nos levar para que onde Ele esteja, estejamos nós também. Então, já acertou o caminho que é Jesus? Não desiste dele. Não acertou o caminho ainda? Busca. Arrepende do teu pecado, confessa os teus pecados, acha esse caminho, pois quem acha esse caminho, acha a vida, e a vida abundante em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. O profeta Neemias, no seu livro, no capítulo 2, verso 20, diz o seguinte: Então lhes respondi, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Todavia não tem desparte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Os irmãos conhecem a história de Neemias. Ele foi indicado por Deus para ser o líder da reconstrução dos muros de Jerusalém que havia sido destruída. E qual é o grande ensinamento que nós podemos tirar do livro de Neemias, né, e de outros tantos líderes da Bíblia? O Senhor coloca líderes para o seu povo, porém a tarefa de reconstruir, a tarefa de edificar, ela é exclusiva do seu povo. Então, nós temos líderes espirituais, líderes que nos conduzem, porém eles sozinhos não são capazes de realizar a obra. A obra do Senhor, ela acontece por meio dos recursos do seu próprio povo. E é pensando nisso que nós temos esse momento de consagração dos nossos bens ao Senhor. Porque a obra dele precisa continuar neste bairro, a obra dele precisa continuar nesta cidade. É de suma importância que você que continue empregado, você que
continuar a receber o seu salário, possa contribuir com esse momento para que nós possamos honrar com os nossos compromissos e também ajudar aqueles que necessitam. Temos uma campanha de missões em breve e esperamos poder contar com a ajuda dos irmãos dessa vez presencialmente, uma vez que já estamos próximos da reabertura. Então, as contas para depósito dos seus dízimos e suas ofertas vão aparecer na tela. Contamos com a colaboração dos irmãos.